Boa noite, tudo bem? Aqui é Everaldo. Hoje ainda é 4 de dezembro de 2025. Aqui eu tenho um script que eu tenho desde o ano passado, fiz pequenos ajustes, que ele baixa candles, que são os valores de uma ação, um tick, né? Na Binance. No caso aqui, criptomoeda é Bitcoin para dólar. Ele baixa vários arquivos, aqui no caso está separando por 5 minutos de resolução, e baixa em vários arquivos, depois junta em um só, põe no MySQLite e no CSV. Aí nós vamos trabalhar hoje com um notebook Jupyter. Então veja que eu estou fazendo um upload, fiz o upload aqui, mas antes da gente começar, deixa eu mostrar aqui para vocês uns experimentos que eu fiz lá para julho. E como eles não têm muito rigor científico e eu não lembro todos os detalhes, eu só vou mostrar por cima e nós vamos fazer um hoje à mão. Mas basicamente eu fiz uma simulação de Monte Carlo, isso eu pedi para a IA fazer, né? Então eu pegava, eu não lembro se eu pegava a partir de 2017 ou só os últimos 3 anos do Bitcoin, não tem os detalhes dos experimentos, talvez apareça na legenda. E pedia para ele fazer 10 mil simulações de compras com entrada aleatória. Então, assim, ele poderia comprar 1º de abril, 28 de fevereiro, 4 de janeiro, bem aleatório. E aí pedi para ele calcular qual seria o tempo médio até o próximo ATH, All Times High, né? Que é o valor máximo que o Bitcoin atingiu até aquele momento. Aí ele fez a conta aqui que deu uma média de 390 dias, ou seja, dá 11 meses, né? Então, teoricamente, porque é uma média, porque eu poderia comprar o Bitcoin hoje e amanhã ele atingir o maior preço. Teoricamente, numa média de 11 meses, numa mediana de 10 meses, você teria um Bitcoin no valor máximo. Isso lembrando o seguinte, esse vídeo não é conselho de investimento, não é conselho financeiro. Bitcoin tem que tomar muito cuidado com golpes, porque se o cripto não é seu, não está na tua carteira, você pode estar sofrendo um golpe, a pessoa dizendo que está comprando e não está comprando. Tomem cuidado ao investir. Isso aqui tem só fins de entretenimento e educacional. Então, assim, se você simulasse essa compra 10 mil vezes, quer dizer que, mesmo que você estivesse naqueles períodos ruins, que às vezes ele fica 1 ou 2 anos ruins, mas na média, em 1 ano, ele atingiria um próximo topo. Que se você comprar lá no mais fundo e no topo, você estaria lucrando bastante. Aí, assim, na média, você teria 120% de lucro. E na média, em 3 anos, 2, 3 anos, você teria 500% de lucro. São simulações, né? Como falei para vocês. E aí, então, na média aqui, a maior parte do lucro você teria que segurar o Bitcoin por 1 a 3 anos. O que isso quer dizer aqui? Ele quer dizer que se você usar o Bitcoin por pouco tempo, né? Se você pegar e comprar e vender, a chance de você ter prejuízo. Mas se você consegue guardar ele mais de 3 meses, as suas chances de lucro começam a aumentar. E aí ele está dizendo assim que às vezes quando você guarda ele mais de 3 anos, teve alguns casos que a chance de lucro caiu, mas provavelmente porque caiu em relação ao Covid, né? Porque quem comprou lá em 2017, que ele explodiu de preço, e depois ele caiu por causa do Covid. Aí tem mais um outro tipo de simulação aqui, mas nós vamos fazer a nossa própria hoje, né? Aqui ele fez só dos últimos 3 anos, de 2020, começo de 2022 até acho que de julho de 2025. Aí 10 mil simulações. Aí ele pegava, e geralmente em uns 50 dias, né? Ele na média, em 54 dias, ele chegava no all-time high, né? Ele aumentava de preço. E aqui, distribuição de lucro, então mesma coisa aqui. Eu não lembro se aqui é quantos dias. Já nem lembro mais. E esse daqui é o dias até all time high. Esse daqui é dias vezes lucro. Eu também não entendi mais esse gráfico aqui. Dias até all time high. Enfim, já nem lembro mais. E esse daqui era uma técnica de piramidal que ele comprava, quando caía, ele comprava de novo. E aí ele dava um exemplo aqui que, nesse caso, você poderia dobrar o seu patrimônio. De começar com US$ 100 foi para 217, né? E, para se aproveitar da volatilidade. Enfim, são estudos que eu parei em julho, antes da queda, né? Que em julho, o preço de janeiro a julho ficou praticamente estável.
E são estudos sem muito rigor, por isso que eu não quero que vocês se apeguem muito a esses números aqui. E foi feito pela IA também. Dias simulados. Aí, dizendo que na média, se você ficar uns 3 anos, ele triplica o valor na simulação. E, e quantas transações teria que fazer, mas isso aqui não lembro mais, não fica muito claro. Aí vamos para o nosso Jupyter Notebook. Estou aqui no Jupyter Notebook, vou chamar ele de Experimentos Bitcoins. Então, esse vídeo de hoje tem por objetivo mostrar as capacidades do Google, do Gemini, que ele vai fazer para nós o serviço. Aqui. Vou tentar abrir esse CSV, tem 60 megabytes, talvez demore para abrir ou trave, né? Mas queria mostrar para você que aqui são os candles. Provavelmente começa em 2017, que é quando a Binance começa a ter disponível. E enquanto demora para abrir aqui, vamos pedir pro, pro Gemini fazer uma coisa para a gente, converter de CSV para um formato eficiente de data frame. Então ele abriu aqui, ó, começa 17 de agosto de 2017. Naquela época, um candle tem 4 valores, mais o volume. Quanto que é o valor de abertura naquele momento? A resolução aqui é 5 minutos. O mais alto, o mais baixo, o fechamento e o volume. Aí vamos pedir para o seguinte: temos um arquivo com candles de 5 minutos do Bitcoin, TCUSDT. Leia este arquivo, converta para candles diários, resolução 1D, e salve num formato eficiente. Use DataFrame Pandas. Então, o que que ele vai fazer? Ele pega o começo do dia, o final do dia, aí ele faz uma lógica bem maluca lá, aí ele vê qual que é o maior valor do dia, o menor valor, qual que é o de abertura. Ele vai ser umas 2, 3 linhas de código e ele vai salvar num outro formato. Porque esse arquivo aqui está muito grande, né? Porque eu fazia um tipo de simulação que eu precisava de mais precisão, aí eu baixava de 5 em 5 minutos. Mas para nossa análise, uma análise diária está boa. E aqui eu quero, como eu falei para vocês, eu quero mostrar os poderes do Gemini. Aí ele mostra o plano pra gente, vamos aqui maximizar, ele fica aqui do lado, ó. Ele vai carregar os data frames, converter e salvar. Vamos deixar ele executar automaticamente porque é um plano é um tomara que ele deixe perguntar de novo, porque acho que ele salvou a resposta ali. Porque é um plano bem, como que se diz? Vou até dar zoom aqui. É bem óbvio, né? É bem straightforward. Aí, o que eu gosto muito de usar a IA para aprender, porque eu sou péssimo em decorar a sintaxe do Panda, eu já li os livros várias vezes, já usei bastante, mas eu fico 2 semanas sem usar, eu esqueço. Então, ele pegou, carregou a biblioteca do Pandas, aí ele leu o CSV, então veja que o Pandas tem essa conveniência, ele soube encontrar o arquivo sozinho, eu não precisei nem dar o nome certo do arquivo. Ele pegou, converteu para datetime aqui, essa primeira coluna. Aí ele disse que é a primeira coluna é o index, timestamp. Ele deu um head aqui para pegar, conferir os valores, porque ele tem que saber qual formato. Aí ele usa esse método resample. Resample com D maiúsculo, que é diário. Então, automaticamente o Pandas vai pegar todos os timestamps que são do mesmo dia, que é da meia-noite até 11h59. Aí ele vai saber as colunas que ele quer fazer. Aí ele tem uma tática. Então, o open é o primeiro que ele encontrar. O high é o maior que ele encontrar do high. O low é o mínimo e o close é o last. Então, quando ele encontrou esse primeiro aqui, ele fala: esse daqui vai ser o valor do open. Quando ele encontrou o do close, do último do dia, e do high e do low, max e min. É muito mais fácil do que você calcular na mão, em Python e tal. Então, todo mundo usa pandas para análise de dados, né? Hoje em dia. Aí ele salvou no formato Parquet. Eu vou até salvar esse arquivo aqui no disco, só um momento. Já até peguei uma cópia para mim, né? Porque você veja que o original aqui tinha 59 megas. Ele salvou nesse formato Parquet, que é otimizado, porque esse original aqui fica toda hora repetindo. Não, as colunas repetem uma vez só. Mas enfim, deu só 180 kbytes. Aí o Gemini vai dizer que terminou de fazer tudo o que ele fez.
Aí nós vamos pedir para ele fazer a estratégia lá, que é assim, é uma simulação de Monte Carlo. Então assim, o exercício de hoje é uma simulação de Monte Carlo. Você vai simular 50.000 compras num período aleatório. Vamos supor que o valor comprado seja de $100. Vai ficar fácil aqui. $1.000. Não, $100 tá bom. Mil dólares. Nosso objetivo é simular quantos dias levam até o próximo ATH. Então, você deve ter o cálculo dos ATHs diários para fazer a contagem dos dias. Eu estou presumindo aqui que ele vai ser inteligente o suficiente e vai saber achar os valores que é antes e depois. Depois a gente vai conferir no código, né? Imprima um gráfico muito bonito com histograma de frequência, média e mediana. Quantos dias levo para chegar ao ATH usando Monte Carlo? Porque esse método de Monte Carlo ele funciona assim. Monte Carlo são os cassinos de Mônaco, né? Então esse foi criado pelo von Neumann, também foi o que criou o computador, mais um matemático. Basicamente assim, se eu conseguir ter um bom gerador de números aleatórios, e aí eu consigo gerar números aleatórios de forma uniforme. Se eu fizer simulações o suficiente, eu consigo chegar num resultado realista que dá uma média, né? Eu não sei, acho que eu não cheguei a publicar porque não ficou muito pronto, mas eu estava fazendo um vídeo de como que você calcula π com Monte Carlo. Eu pedi para ela fazer uma simulação, só que não ficou muito bonita a simulação, aí eu parei. Então aqui porque é o seguinte, eu posso comprar o Bitcoin hoje e amanhã ele subir e chegar no ATH. Seria difícil porque ele está muito baixo, né? Mas aí uma pessoa vai falar assim, o meu levou 1 ano, o meu levou 2 anos. Então se você faz uma simulação, aqui no nosso caso, 50.000 pessoas comprando aleatoriamente, e aí você vê quanto tempo elas ficam no prejuízo, né? Dá até para perguntar depois o fundo, né? O valor mais baixo. Mas aí vamos começar com esse daqui. Vamos ver o plano que ele fez. Ele vai carregar o arquivo, vai criar uma nova coluna chamada Rolling ATH. Então ele vai fazer um scan sobre a tabela. Ele vai falar assim, esse é o valor mais alto? É o valor mais alto. Ele vai ser o valor mais alto até encontrar o próximo valor mais alto, que vai ser esse Expanding Max. Aí ele vai executar 50.000 simulações de compra. Para cada simulação, ele vai selecionar um dia de compra aleatório no data frame, excluindo os últimos dias para garantir que haja dados futuros suficientes. Faz sentido, porque senão se ele comprasse agora, aí eu poderia colocar até, sei lá, a data 30 de janeiro. Vou colocar 30 de janeiro, porque o Bitcoin ficou mais ou menos nesse valor. Aí depois vai analisar os resultados, calcular a média, mediana e tal. Então veja que ele está fazendo análise de dados aqui para nós. Ok, a data máxima será 31 de janeiro de 2025. Porque aí não tem esse problema que daria problema assim. Eu comprei Bitcoin ontem, né? E ele nunca chegou no ATH. Então, na verdade, eu teria que pegar 12 meses. Seria bom se eu pegasse outubro do ano passado. Mas eu vou até trocar aqui. Vamos trocar. 31 de outubro de 2024 será a data máxima. Porque foi ali que começou a subir, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Se a gente olhar aqui 5 anos, né? Nós estamos aqui, ó. Hoje ele está valendo $90.000. Chegou alguns dias, não, alguns dias não. Há 2 meses atrás, quase estava valendo 112 mil. Mas se eu olhar o ano passado, ó, agora, falei 31 de janeiro antes, né? Ó, 1º de fevereiro valia 102 mil. Então a gente viu que de janeiro a julho ele caiu e voltou para o mesmo patamar, mas depois voltou a subir
e voltou a cair para os valores que estavam lá em novembro do ano passado. Então você vê que 26 de outubro ele valia 66 mil. Então nós vamos ter todo esse período aqui, ó, que em 2017, aqui quem não mostra aqui, né? Deixa eu ver se mostra aqui. Ó, em 2017 a Binance começa em agosto. Ele valia, porque está valendo hoje 90 mil dólares. Ele valia ali. Você veja como que ele subiu muito nesse período, né? Ele estava 2.500, foi para 3.500, ó. 18 de agosto, vamos ver. 4.200 dólares. Aí ele subiu, foi para 15 mil dólares naquele ano, ó, 19 mil dólares. Caiu um monte, ó, caiu para 6, 8. Então veja que tem anos que quem comprou aqui ficou um tempão no prejuízo, ó, até na época do Covid, ó. 14 mil, aí um pouco antes, em junho de 2019 chegou 11 mil, aí na época do Covid aqui, ele caiu para 6 mil dólares. Depois ele lá para veio aqueles cheques do governo americano, né? Ele já subiu de novo para 19 mil, que era o valor que ele chegou a atingir em 2017. Aí ele foi até 50, 60 mil, caiu um monte de novo, subiu de novo, caiu e subiu. Aí ano passado começou a subir um monte, foi subindo e caindo no meio do ano, chegou em setembro, outubro, subiu um monte. Esse ano caiu de novo, recuperou. Então isso aqui a gente chama de volatilidade. Ele é muito volátil, né? Oh, apertei errado aqui. Eu apertei cancelar ali sem querer. Então, nós vamos ver aqui. Por quê? Que esse é um ponto, né? Como eu falei, isso aqui não é conselho financeiro. Existe um pequeno risco do Bitcoin cair para sempre e nunca voltar. Mas para quem conhece, quem está no meio aqui há muito tempo, sabe que ele é assim. Ele sobe e desce, que ele é volátil. Então, se você calcular uma média, aí você sabe, porque aqui você não vai pôr o dinheiro do aluguel, né? Um dinheiro que você precisa. Você põe um dinheiro que está sobrando, que não vai te fazer falta, porque isso daqui dá um desespero nas pessoas. Ah, tá valendo 64 mil, caiu para 16 mil. Caiu 4 vezes o valor, né? E aí a pessoa fica desesperada. Mas por quê? Porque tem uma outra técnica que chama DCA, que quando vai caindo, você vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, e aí chega uma hora que você pode ganhar. Que nem eu fiz uma simulação que é assim: começaria a comprar no final de janeiro e foi até julho. O preço é igual, mas como a pessoa compraria todo dia, porque aqui não dá para ver que teria que ter um zoom aqui, né? Ó, vou colocar um zoom aqui, mas aqui não dá para ver muito. Aí você vê que ele dentro de um dia ele varia bastante, sabe? Então muita gente compra e deixa lá, né? Sabe? Aqui não vai dar para ver, acho que teria que dar no TradingView, deixa eu ver. Eu tinha clicado cancelar sem querer. Ó. TradingView acho que dá para ver melhor. Então se a gente pegar e olhar aqui de janeiro a janeiro, ele estava valendo, chegou a valer 109 mil. Aí eles, lá em julho, que ele voltou ao mesmo valor, ó, 110. Então veja que ele caiu um monte aqui, mas se você olhar mais de perto, né, você vê que tem dias que ele subiu, então ele caiu um monte, ele caiu aqui para até 83, aí depois ele foi para 94, aí ele caiu para 78, aí subiu para 86, aí caiu para 83. Então se a pessoa, por exemplo, ela aproveita e espera essa queda aqui, ó, ela consegue fazer o tempo certo. Ela esperou, caiu mais de 10% aqui, ela compra aqui e vende aqui. Ela compra e vende ou compra e segura, né? Só compra quando cai. Ela consegue ter uma vantagem enorme. Que nem assim, ó. Quem comprou 11 de novembro, ó, pagou 105 mil. E ele ainda tá 92. Vai demorar um tempão para voltar. Mas quem comprou agora 21 de novembro, comprou pagando 84 e já deu 94, já deu uns 10%. E isso dá mais que a poupança, né? Então vamos ver o que, que ele separou para nós aqui. Vai filtrar a data, 31 de outubro do ano passado. Fez a coluna do Rolling ATH, que é o maior valor, expandindo. Vai ver se o valor está certo do Rolling ATH. Aparentemente está, né? Que é uma lógica bem comum. Aí ele vai copiar o data frame aqui.
Aí ele tá fazendo 50 mil simulações. Talvez demore, né? Porque são 50 mil compras. Aí, assim, ele vai pegar o último dia de compra, que é, que é 31 de outubro, né? Ele vai pegar, escolher um número aleatório entre 0 e max por xdx. Aí ele vai pegar, ver quanto que é o valor da TH. Eu não tô vendo os 100 dólares que eu pedi para ele simular aqui, né? Aí ele tá contando o número de dias. Acho que é porque ele só tá fazendo dos dias. Aí ele vai ver quantos dias tem, até que o valor seja maior que o ATH da compra, né? Não sei se aqui tá certo. Aí tá vendo a lógica de achar um novo ATH, mas não sei porque ele não quis usar a coluna que ele criou. Acho que ele esqueceu, porque ele tinha criado uma nova coluna. Isso daqui pode demorar um pouco, porque são 50 mil simulações, né? E ele não tá fazendo parte do resultado ainda, mas acho que ele vai esperar para fazer o gráfico. Então, basicamente é isso, né? Se demorar mais aqui, eu ponho na pausa e volto quando acabou. Mas explicando para vocês que assim, não aconselhando, né? Mas eu acho mais seguro que, por exemplo, investir no Banco Master, né? Porque quando você investe numa empresa, tipo Americanas, Banco Master, você não sabe se eles são idôneos. Eles são todos fiscalizados pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, eles são auditados. Aí todo mundo fala, tá tudo bem, tá indo bem. Aí quando você vê, fala assim, ó, a empresa quebrou, quem perder, perdeu, quem recuperar, espera o dinheiro. E isso prejudica o povo, né? Então, as pessoas mais libertárias, elas são a favor do Bitcoin, mas lembrando que o Bitcoin você tem que declarar ele todo mês, você tem que declarar todo ano no imposto de renda também. E se você movimentou mais de 30 mil, 35 mil, você tem que pagar 15% de imposto de renda. Então, para mudar a lei, não sei como vai ficar, mas enfim, cada um faça suas pesquisas, né? Tem um termo que eles falam assim, make your own research, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho. Make your own research. Tem um termo que eles usam muito. Eles falam assim, ó, faça a sua própria pesquisa. Deixa eu ver. Acho que é aforismo? Fala, né? Do your own research, acho que fala. É sempre o make do, né? Do your own research. Então tem um termo que fala assim, para você não copiar nos outros, fala assim, o fulano falou que isso aqui é bom. Não. É aqui, ó, do your own research. Que é assim, vai lá e pesquise, né? Porque tem gente que olha isso e fala assim, isso aqui não é para mim. Se isso daqui fica um ano abaixo, eu tenho que pagar alguma coisa e tal. Mas enfim, o TradingView não tá deixando ver aqui sem cadastrar, vou fechar. Aí eu vou pausar aqui, agora são 10h57, quando acabar eu volto. Pronto, após 9 minutos, 11 minutos, ele terminou a simulação de Monte Carlo, né? Aí tem os números aqui que eu não sei interpretar, vou perguntar para ele. Ele falou que vai visualizar, fazer um gráfico para nós aqui. Então, a distribuição de dias, vou tirar o zoom para ficar mais fácil para vocês verem. A distribuição de dias até um novo all-time high. Veja que é muito parecido com o resultado que eu tive, lembrando que aquele resultado que eu tive, eu fiz em eu fiz em julho aquelas simulações e eu não lembro até que dia que podia comprar, né? Aqui no caso a gente está comprando até 31 de outubro, eu não lembro que data que a gente usou. Mas deu que na média 381 dias, eu fechei aquela tela, mas era isso. E na mediana 312, eu lembro que era 330. Então ele está dizendo que se você comprar aleatoriamente Bitcoin, se eu comprar em qualquer momento, na média, em 11 meses, você vai ter ele num valor máximo, né? E aí ele mostra o número de vezes. Teve um tanto de vezes aqui, né? Que das 50 mil vezes, na verdade, isso daqui é a média, tá? Porque teve uns piores casos da, das 50 mil simulações, menos de 1.000 vezes para cada um desse aqui, ele demorou 3 anos. Em muitos casos, na verdade, ele já teve o ATH, ó, em mais de 10% dos casos,
nos primeiros dias. Eu não sei se aqui tem 10 ou 20 dias, vamos contar. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 barrinhas. Então, imagina assim que em 10% das vezes, em 20 dias, o Bitcoin já atingiu um novo máximo. Estava numa época muito boa. Isso aqui são as épocas muito ruins. Então, isso aqui é a média, tá, gente? Lembrando que teria outras duas formas de calcular, que seria o seguinte: fazer ele comprar, como não são muitos dias, seria até mais rápido que os 50 mil aleatórios. Seria ele comprar todo dia tipo, 17 de agosto, 18 de agosto de 2017, né? Todo dia ele compra uma vez. Se tem menos de 10 anos, 10 anos daria 3.650. E fazer ele calcular. Eu até pedi para ele fazer isso para mostrar para vocês aqui que seria a força bruta, né? Tem mais uma ideia que eu tinha tido, vamos ver. Uma era comprar todo dia e a outra era fazer cumulativo, porque 50 mil simulações demorou 11 minutos, é muito rápido. Eu poderia fazer poucas simulações e mostrando a convergência. Aí você descobriria um valor bom que você tem que usar de número de simulações para ele convergir. Porque às vezes com 500 simulações eu chegaria nesse valor, ó. Eu vou até pedir para ele aqui assim, falar assim, ó. Ah, já tá em zoom? Pera aí. Falar assim para ele, ó. 50 mil simulações demorou demais. Eu quero que você faça apenas 500 simulações, mas faça diferente. Plote um gráfico de 1 a 500, mostrando o valor da média e o da mediana, linhas, para que eu possa saber um valor bom e já converge. Porque às vezes você já tem uma convergência, sabe? Você faz assim, eu faço uma simulação com 10 dias, aí ele fica meio torto assim, o tempo. Aí eu faço com 20 dias, 30 dias, aí vocês vão ver que a linha vai se convergir depois de um ponto. Porque eu fiz com 10 mil simulações e obtive um valor muito parecido. Não foi exatamente igual, como eu falei, porque eu fiz em julho, né? Mas então vocês vejam que às vezes você está calculando demais, né? Nós calculamos aí, demorou, como eu falei, mais de 11 minutos. Aí eu nem li o plano aqui, mas vou deixar aqui se quem quiser pôr na pausa e ler, né? Mas basicamente agora ele vai fazer mais rápido. E aí cada simulação dessa ele daria essa resposta aqui num ponto, vai plotar um gráfico que nós vamos ver se tem uma convergência. E aí depois eu vou pedir para ele fazer na força bruta, porque como eu falei, como não são muitos pontos, se você fizer uma compra por dia, é claro que você pode comprar em diversos períodos do dia, né? Às vezes ele varia 10% num dia. E nós perdemos isso quando a gente fez a compactação para diário, né? Se eu fosse usar aqueles frames de 5 minutos, aí ia ser mais dispendioso em memória e tempo. Aí eu acho que aqui vai rodar rápido, tá? Ele até terminou ali, ó. Os 500 ele rodou rapidinho. Ele vai fazer, ele vai fazer os gráficos agora. Então veja que é muito gostoso fazer análise de dados com IA. Aí eu vou tirar o zoom aqui para vocês verem de novo, ó. A média é o azul, a mediana é o vermelho. Então vocês vejam assim, com poucas simulações, eu tive ali 500 dias, 300 dias, mas depois de 200 simulações convergiu. Ó, muda pouco a resolução, aumenta um pouco, diminuindo. Isso é uma das maravilhas do método de Monte Carlo. Então nós estamos vendo que o resultado é consistente, né? Que na média é 11 meses, 11, 13 meses para você. Vamos ver quanto tá aqui. Sumiu aquele gráfico? É, 13 meses, 11 meses, para você ter um valor máximo, né? Aí ele fez mais um gráfico que, peraí, agora eu me perdi. Aí ele fez aquele gráfico com o final, né? Deu, ó, 385,42. Acho que deu bem parecido, ó. 381,13. Veja que dá 1%, 2% de diferença. E aí você ganhou, em vez de ser 11 minutos, você fez em 1 minuto. Você ganha 10 vezes. Você perde 1% de resolução e você ganha 10 minutos. E aí que tá, se você quiser falar, não, quero fazer uma super simulação, você deixa simulando aí 1 milhão de vezes, né?
Só que aí você teria que usar o candle de 5 minutos, né? Porque eu vou pegar o preço intradia. E é muito legal fazer análise de dados no Gemini com o Colab. Vamos fazer mais um? Vamos falar o seguinte, ó. Pensando melhor, mais uma ideia ainda. Ao invés de simulação, faça uma compra por dia, desde o primeiro dia. Imprima o gráfico de convergência e no final o gráfico de média mediana. Deixa eu colocar assim: gráfico de convergência dia a dia. E é isso. Usem a criatividade de vocês, né? E que nem a gente falei, poderia pegar ali aquele mesmo arquivo e falar assim: calcule os meses que foram positivos, os meses que foram negativos. Ele terminando aqui dá para fazer rapidinho. Se ele não demorar muito, já está meia hora de vídeo. Mas a criatividade é o limite, né? Como eu falei, você não precisa nem saber programar direito. Se você só ficar falando, usa um vibe code e falar arruma, 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 você tem que ter uma noção dos valores só, né? E claro que se souber programar é melhor, porque você olha que você pode capturar erros assim, e fala assim, não, isso daqui tem um looping dentro de um outro looping, vamos melhorar. E também você faz engenharia reversa, você vê o que a máquina fez e você dá uma lida, você fala assim, então é assim que faz esse código, que a gente aprende mais lendo do que fazendo, né? Aí ele terminou aqui, na verdade terminou de pensar, né? E E o Google deve ganhar com isso, que provavelmente eles analisam o que nós estamos perguntando para usar para treinar as IA deles, né? Aí que ele vai fazer um for, ó, de dia a cada dia, de uma vez. Ele vai fazer uma compra e vai ver o ATH. Talvez demore um pouco, porque tem quantos? Uns 3.000 dias, né? Mas vamos esperar aqui, ainda tem um tempo. E aí, espero que tenham gostado, né? Uma hora eu mostro para vocês aquele script que eu fiz de como baixar os candles. Na verdade, eu fiz com o IA também, ano passado, né? Fiz com o Sonnet. E ainda fiz ele para ele guardar os dados e baixar só o que não tem, né? Ele vai do último arquivo, ele vê se o último arquivo tem menos de 5%, 50%, aí ele baixa de novo. Ele é bem inteligente, assim. Ele também consegue baixar do Yahoo Finance. Aí veja que ele terminou, ó, são 2.600 compras, né? Em 8 anos, agosto de 2017 a dezembro de 2025. Aí, aqui o gráfico de convergência. E aí isso é bem legal, porque, na verdade, assim, quando você compra lá atrás, você não tem tantos ATHs, né? Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. Mas vocês vão ver que chega de novo nos, nos 400 dias. Aí tá dizendo que lá no começo, quem comprou naquela época, às vezes demorou quase 3 anos. Então isso que ele está mostrando que o Bitcoin está estabilizando. Porque lá entre 2017 e 2020 foi um tempo muito cruel. Ele ficou mais de 3 anos sem atingir um novo máximo. Aí veio depois, um pouco da pandemia, passou pior da pandemia, ele melhorou bastante. Aí depois, no final da pandemia, ele voltou a piorar, ficou mais tempo para ter um novo valor máximo. E aí, nos últimos 1 ano e meio, ó, os últimos 500 dias, ele voltou a cair. Então, assim, quanto mais baixo esse valor, quer dizer que o Bitcoin está subindo ao longo do tempo. E esse daqui mostra a época crítica do Bitcoin. Então, aqui no comecinho ele subiu muito exponencialmente, final de 2017, mas logo naquela época mesmo ele teve essa fase ruim, que então ele ficou aqui, ó, mais de 1.000 dias, uns 1.200 dias, dá uns quase 4 anos, que eu diria que foi de 2018 a 2022, que ele ficou numa época muito ruim, que foi melhorando, né? Que quem foi comprando teve um valor máximo. E é aqui o final da pandemia. Então vamos só fazer mais um gráfico. Aí de novo aqui, ó, ele chega nesse valor médio de 380 dias e mediano 314. Então é isso, não é conselho financeiro, mas a matemática prova aqui que se você comprasse o Bitcoin hoje, a sua chance de que em 13 meses, 380 dias, na média ou na mediana 10 a 11 meses, 310 dias, 14 dias, você teria o Bitcoin no valor máximo de novo. Então, no mínimo, ele vai estar igual, entendeu? Ele vai recuperar do que ele comprou. Aí, para a gente fazer nosso último gráfico do dia, para encerrar em uns menos de 40 minutos, falar assim, ó,
Plote um histograma mês a mês, estilo candle, na verdade. Plote os candles mês a mês, do começo ao final. Que é o gráfico que você tem lá na TradingView, né? Só que lá ele tem mais resolução. Aí ele vai postar o candle, que o candle ele tem os bigodinhos dele, né? Que é o menor valor, o maior. Aí tem a parte de baixo, que é o fechamento. Não, tem abertura e fechamento. Ele é vermelho se a parte de baixo for o fechamento, né? E ele é verde se o fechamento é a parte alta. Vou falar um pouco de besteira aqui, mas em geral é isso mesmo. É mais fácil mostrar visualmente. Quanto maior o corpo dele, quer dizer, teve maior variância, né? Quanto maior os bigodes, mais também volatilizou naquele mês. Não sei se ele vai começar a rodar automático aqui. Deixa eu ver. Começou a rodar automático. Então vamos ler o código um pouco. Aqui ele imprime na célula escrevendo a tarefa. Aí ele está fazendo um resampling para mensal, né? Ele vai compactar de novo os candles. Aí ele vê se está certo. Aí ele manda plotar o gráfico. Aí ele deu um erro. Aqui é a parte mais legal, ó. Ele tentou usar essa biblioteca MPL Finance. Aí ele viu que ele não tem ela. Aí ele vai mandar instalar, ó. Ele instalou aqui e refaz de novo. E aí deu eu de novo e ele vai mandar fazer de novo. Mas é bem legal porque a IA, ela tá tendo agência, né? Ela tá agindo por si só. Você não tem que ficar interferindo. Você fala assim, meu Deus, o que que é isso? Eu não sei como que faz, tal. E, e aí ele tá pronto. Ele plotou os candles aqui, ó. Muito bonito, ó. Eu vou até tirar o zoom para vocês verem. Então aqui a gente vê que lá em 2017, em agosto, o Bitcoin valia uns US$ 3.000, mas em pouco tempo ele já foi para na casa dos 10 mil. Aí, como eu falei para vocês, ele caiu bastante, ó. Isso aqui é 2018, por aí. Até 2020, final, ele ficou um tempo sombrio, aqueles 1.000 dias lá, que atrapalha bastante na média. Aí em 2020 ele subiu bastante, aí caiu e recuperou, e depois caiu só no começo de 2024, por aí, que ele começou a recuperar. Olha o tanto que ele recuperou bem forte aqui, né? Esse daqui, abril de 24, estranho. É, ele recuperou bastante. Eu tava pensando em 20. 24 que eu tava pensando. Aí, esse ano aqui, vejo que ele tá meio na mesma. Ah, só que ele fez aqui até 31/10. Eu queria até 4 de dezembro de 2025. Por isso que ele não mostrou o crescimento. Aqui, isso aqui é o crescimento de outubro. Isso aqui é outubro. Ele subiu bastante ali no. É que lá para março de 2023, eu acho, na verdade, março de 2024, ele caiu bastante. Teve um dia ali que ele ficou em 16 mil, assim, sabe? Aí no mesmo dia ele recuperou. O pessoal caiu no desespero. Aí lá ele foi recuperando, recuperando. Aí ele chegou na recuperar o máximo de 2022. Aí ele começou a subir um monte. Então você vai ver que aqui de 70 ele vai para 100 mil, 90, 100, e fica até 120 de novo, né? E não sei porque que ele vai plotar tudo. Eu poderia ter pegado aqui e só tirado o que ele filtrou, né? Até 31 de agosto. Poderia mudar a legenda. E se eu filtrasse aqui, era só tirar essa linha aqui, na verdade, ó. Tem uma linha que ele fez. Cadê? É só uma linha de código que ele pegou e. Ah, é lá em cima, né? Do dataframe, que ele lê o arquivo do dataframe. Ele tira, que ele põe aquele menor ou igual 31 de outubro de 24. É essa linha aqui, ó, que teria que mudar só. Aí pronto, agora temos no gráfico a versão certa. Então o outro gráfico parava aqui, né? Por aqui. Aí vocês podem ver que ele subiu bastante, aí subiu, caiu, e agora caiu de novo, e agora tá recuperando, né? Tá dando uma recuperação, ó. Agora em novembro, ele chegou meio que no fundo do poço, outubro começou a cair bastante, mas veja que ele caiu bastante, mas ainda está maior do que no ano passado. E por hoje é só então. Então eu recomendo usarem aqui ó, o Google Colab, que é gratuito, com o Gemini, você só fala com ele aqui,
né? Você clica aqui nessa estrelinha do Gemini, você pede o prompt para ele. Aí, se você quiser, você pode até pedir. Se você pedisse para ele assim, ó, faça um script para mim, faça um script que baixa candles do Yahoo Finance ou da Binance, que é o que eu usei, da Binance. Aí ele faria para você o script, né? Lembrando que você tem que salvar os arquivos que ficam aqui, porque quando ele desconecta do ambiente, você perde todos os arquivos. Só fica salvo o notebook. Espero que tenham gostado. Um ótimo final de semana. Hoje, amanhã já é sexta-feira, então até mais.